Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Hoje é segunda-feira e março chegou, mas a temporada ainda é de 2020. Vamos falar sobre Copa do Brasil. O Palmeiras fez um jogo quase perfeito em sua primeira exibição na final da Copa do Brasil de 2020. Fora de casa, o Verdão venceu o Grêmio por 1-0 em grande atuação do time de Abel Ferreira. E é justamente esse quase que impede de considerarmos o time como provável campeão. Em um jogo controlado em grande parte dos 90 minutos, o Verdão abriu o placar em um lance de bola parada e, por erros de finalização, desperdiçou grandes oportunidades para aumentar uma vantagem que, se concretizada, poderia ser praticamente irreversível. No segundo tempo, Luan foi expulso e, com um a mais, o Grêmio partiu para cima e pressionou. A desorganização e o nervosismo atrapalharam os donos da casa, que pararam também na ótima marcação palmeirense. Gustavo Gomes, sempre ele, teve a companhia de Marcos Rocha, Felipe Melo e Matias Vinha em alto nível na linha defensiva do Verdão. A vantagem é mínima e a tensão deve continuar no próximo final de semana, quando acontece a segunda partida da final, no Allianz Parque. O jogo está marcado para as 18 horas. Lembrando ao torcedor carioca que esse jogo influi também na tabela do Brasileirão e, por enquanto, com esse resultado parcial, o Fluminense vai direto para a fase de grupos da Libertadores e o Grêmio apenas para a pré-fase do torneio continental. Mas tem muito jogo para acontecer ainda no próximo final de semana. Um último adendo sobre essa final: como é bom podermos falar de uma decisão no futebol brasileiro sem falarmos de arbitragem, de erro, de VAR. Marcelo de Lima Henrique foi muito conciso e apitou muito bem a partida em Porto Alegre. Infelizmente, não é isso que eu posso dizer sobre a arbitragem do Campeonato Paulista nesta primeira rodada. O VAR acumulou problemas logo na estreia do Paulistão de 2021. Essa é a primeira edição a contar com o árbitro de vídeo desde a fase de grupos. Até então, a tecnologia só estava disponível nos mata-matas. O que deveria ser boa notícia se transformou em uma série de dores de cabeça, que começou antes mesmo da rodada começar. A Federação Paulista se planejou para ter uma operação centralizada do VAR. Todos os jogos seriam acompanhados por uma estrutura única na sede da federação, na zona oeste da capital paulista. Mas 2 dias antes da estreia da competição, o projeto teve de ser adiado por pelo menos mais 2 rodadas. O atraso se deu porque a empresa inglesa Hawk-Eye, a mesma que opera o VAR na UEFA e na CBF, alegou um problema na logística de importação de equipamentos. Falha que a federação chamou de inconcebível e afirmou estar tomando providências. Sem uma operação centralizada, a solução foi instalar cabines de VAR em todos os estádios do torneio, como acontece no Brasileirão, por exemplo. Agora, no jogo entre São Bento e Mirassol, um problema técnico impediu que as imagens chegassem até o monitor que fica na beira do campo. O árbitro Matheus Delgado teve que checar um toque de mão pelo rádio, pelos árbitros que estavam na cabine do VAR. No domingo, o empate entre São Paulo e Botafogo foi marcado por lances polêmicos. O mais grave deles, a falta de checagem do gol do Botafogo, porque nenhuma das câmeras podia assegurar se Dudu, autor do gol, estava em posição legal ou em impedimento. Na mesma partida, o São Paulo reclamou muito da anulação de um gol de Pablo, anotado a poucos minutos do fim do jogo. O árbitro de vídeo, que na partida foi operado por Rafael Claus, viu o impedimento de Daniel Alves no início da jogada. Para analistas de arbitragem, o jogador estava na mesma linha da defesa. Falando de bola rolando, no Campeonato Paulista, os resultados dos grandes de São Paulo foram os seguintes: Bragantino e Corinthians ficaram no 0-0, Santo André e Santos no 2-2 e São Paulo e Botafogo no 1-1. Aliás, todos empataram, nessa primeira rodada. O Palmeiras, que está disputando a final da Copa do Brasil, só joga no dia 11 pelo Paulistão, então, nessa partida da primeira rodada. Mas nesse meio de semana já tem inclusive clássico entre Palmeiras e Corinthians. Falando sobre futebol internacional, Reinier vibrou muito com seu primeiro gol no Borussia Dortmund e ressaltou ainda o apoio de Haaland. Ele foi o autor do terceiro gol do Dortmund na vitória por 3-0 sobre o Arminia Bielefeld.
No último sábado, o jovem ex-Flamengo balançou as redes pela primeira vez no clube, depois de 11 jogos. Em relação a Haaland, ele afirmou, abre aspas, o Haaland é um jogador muito decisivo e que pode resolver uma partida a qualquer momento. Além de um craque, fora de campo é também uma grande pessoa, que me recebeu muito bem e me ajuda muito na adaptação. É bom demais poder ter um craque como ele, como companheiro de equipe, fecha aspas. As declarações foram enviadas por sua assessoria de imprensa. E amanhã, terça-feira, eu te espero com muito mais por aqui, no nosso Papo de Esporte. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas.